Eu já vi casos desse tipo que os próprios filhos não deram nenhum tostão da herança que o pai deixou na mãe. Hoje a mãe está aí na rua a se virar do jeito dela. Quais são as pessoas que devem levar mais no momento da divisão da herança? Isso é subjetivo. Formos dentro da formalidade, se calhar o herdeiro necessita, se calhar, de uma procuração ou algum documento que lhe dá a titularidade, ser o dono da herança. Mas se for assim, fora da formalidade, eu creio que dentro da nossa cultura, penso que a herança deve ou seria partilhada por todo o pessoal que é legítimo, filho do dono dos bens ou da dona, do pai ou da mãe ou de um tio, se for o caso. Você está interessado em construir uma casa em Angola e não sabe como? Inscreva-se agora no meu canal Francisco Venâncio, link está na descrição desse vídeo. Lá eu ensino as pessoas a construir em casa de uma forma simples, econômica e sem complicações. Como é que é, família boa? Como vocês sabem, eu sou Josimar, eu não paro de descobrir que parei morrer, por isso que já estou em pé. Hoje viemos nas ruas mais uma vez para descobrir o que é herança. Então, vamos embora. O que é herança? Herança é algo que deixado por alguém, né, e nós adquirimos. Então, aquela pessoa que passa a tomar conta de algo deixado por alguém, ou orientado por alguém, então aquele que é uma herança, mais ou menos. E aí tem várias heranças, temos a herança familiar, né? Familiar, e temos a herança por consideração também, nesse caso, né? Herança é um patrimônio que é dado dos antepassados para os sucessores. Digamos, tipo, do teu avô ou do teu pai, você como filho, e vai deixar para os teus filhos também. É algo que é um patrimônio criado, tipo um império, os sucessores vão gerindo. Uma herança são nada mais, nada menos do que bens materiais deixados pelos nossos pais, tios, avós, independentemente do grau de parentesco, não é? Herança é tudo aquilo que alguém usufrui, né? Ou seja, alguém que toma posse de algo deixado. A herança é nada menos, nada mais do que aquilo tudo que os nossos pais deixam depois de morrer. E isto tem a ver com dinheiro e bem material, como casas, empresas. Isso é que eu considero uma herança. A herança são bens adquiridos pelo indivíduo e que essa pessoa, depois de se considerar um malogrado, seja já morto, né? Certo. Ele deixa uma herança. A herança são bens que nossos antepassados, os nossos pais deixam para os seus filhos, dando a sequência ou fazendo aquilo bem entender da vida deles. Uma herança é aquilo que eu trabalhei. No final deste mundo, deixo para os filhos. A herança, quem deve usufruir são os filhos, nesse caso. Os filhos e também os netos, nesse caso, porque são os filhos, os netos, representam a família do primeiro grau de uma família. Certo. No momento da divisão, qual é a pessoa que deve levar mais? Ninguém deve levar mais, ninguém deve levar menos. Se houverem filhos, todo mundo tem o seu direito. Além disso, nós conhecemos o MINARSE, que é um ministério que vela por esse direito. E além disso, temos o Ministério que ajuda as crianças. Ninguém, nem o pai pode fugir à paternidade do filho. Ninguém pode deixar de passar os seus direitos à sua criança, porque o filho tem direito, seja de outra mãe, como de outro relacionamento, tem direito, porque o pai, quando constrói uma casa e fez 12 filhos, aquela casa pode ser vendida, os 12 vão se dividir dinheiro, porque todos têm direito, são do mesmo sangue. Então, a herança não se diz que é a primeira mulher, o filho da primeira mulher que leva, ou o filho da segunda leva menos, todos os filhos levam. Primeiramente, a mulher, que se faleceu o pai, né? Certo. A mulher, como sendo esposa, é que tem aquela parte maior. Depois vem os filhos. Mas só que há algumas situações, alguns filhos fazem algumas confusões através da herança que o mesmo pai deixa, que não chegam de dar também nem partilhar com a sua própria mãe, que foi a esposa do pai dele. Eu já vi casos desse tipo que os próprios filhos não deram nenhum tostão da herança que o pai deixou na mãe e deixaram a mãe, hoje a mãe está aí na rua a se virar do jeito dela. Para além dos filhos e a própria mãe, já não há uma outra pessoa que pode legalmente, que possa vir se pôr na herança. Já não há. Tirando a mãe
e os filhos. Agora, cabe já o censo das pessoas e os responsáveis que vão ficar a comandar. No meu ponto, os filhos levam na mesma medida. A mãe também, né? A mãe também leva na mesma medida. Porque assim, enquanto a mãe tiver a viver com os filhos, a herança é controlada pela mãe, mas sabe que amanhã vai dado para os filhos. A mãe é quem toma conta. E amanhã, quando a mãe também localizar ou achar melhor que não, deve partir para uma outra relação. Suponhamos uma casa, uma residência. Suponhamos uma residência, né? Uma residência que é deixada pelo pai. Então a mãe também, que é a viúva, não vai ficar de fora, não vai ficar fora na rua, sem casa, porque não, a herança foi deixada aos filhos, não. Aquilo vão deixar a mãe e os filhos lá. Quando a mãe amanhã se prontificar em amigar alguém, automaticamente a mãe deixa aquela herança, deixa aquela de herdeiro. A herança, deixa de herdeiro a herança, né, que é deixado pelo pai, automaticamente fica para os filhos. A mãe vai procurar uma outra saída, nesse caso. Então os verdadeiros herdeiros são os filhos. As pessoas que devem levar mais são as pessoas mencionadas no testamento. Uma vez que ela é mencionada, deve ser respeitada. Se o teu nome foi colocado no testamento para levar a maior percentagem dos bens deixados por malogrado, aí sim você vai levar mais. Formos dentro da formalidade, se calhar o herdeiro necessita, se calhar, de uma procuração ou algum documento que lhe dá a titularidade ou lhe dão a vantagem de ser o dono da herança. Mas se for assim, fora da formalidade, eu creio que dentro da nossa cultura, da nossa realidade, eu penso que a herança deve ou seria partilhada por todo o pessoal que é legítimo filho do dono dos bens ou da dona, do pai ou da mãe ou de um tio, se for o caso. Isso não pode ser o filho mais pequeno. Eles têm que se dividir em bem, não há pequeno, não há grande. Não há grande. Todos são filhos. A mamãe já acompanhou um caso sobre herança, que houve muita confusão? Eu já assisti isso no meu tio. Os filhos foram empancadas, toda a família ficaram em pânico, assistiram os filhos. Mas não chegou até o extremo de morte? Não chegou. Até agora, como é que está? Já está resolvido? Ainda há problema? Graças a Deus, entre eles e entraram em consenso. Será que a herança chega até o extremo de morte, tipo, no ato, né, da divisão? Será que chega até o extremo de morte? Bem, por isso é que, como se trata de uma herança, normalmente há conflito quando se trata de uma herança. Por isso é que, quando se deixa uma herança, a família que ficou, né? Certo. Família enlutada nesse caso, tem que ter uma educação de reunir e chegar em um consenso para não haver conflito até o ponto de haver morte. Certo. Mas sim, tem havido morte, porque existe até famílias que até provocam a morte de um ente querido para herdar uma herança. Por isso é que quando há uma herança no meio, tem que haver uma educação ambas as partes para não haver um conflito que dê morte. Será que a herança chega a levar as pessoas até o extremo de morte? Isso vai depender, filho. A herança que leva, a herança não leva. A herança nunca e jamais levará as pessoas à morte. O que leva à morte é a ambição das pessoas, não é a herança. E já acompanhaste casos do gênero? Olha, nunca ainda acompanhei caso do gênero, mas leio a Bíblia e ainda estou a me lembrar do Jacó e Esaú, que quando Esaú recebeu o direito da herança, quando Jacó recebeu o direito de herança porque Esaú havia perdido por ser mais velho, o Esaú ficou irado até o ponto de querer matar o próprio Jacó. Então, por isso é que essa é uma experiência vivida e, como um membro religioso, tenho essa experiência que, quando uma herança não chega num consenso, pode haver morte. Porque Esaú queria matar Jacó por causa da herança. Isso aí morrem, deixam bens e por aí, depois, sem deixar nada consertado, há sempre aquela desavença de um querer levar mais, famílias se desestruturam, deixam de se falar, outros até matam-se por causa de bens materiais, carro, casa, dinheiro e essas coisas. Mas o que é mau, né? Deve haver sempre o bom senso
Aí tem que ter sempre um cabeçalho, né? Sem levar aquela ambição, sendo o irmão mais velho ou o filho mais velho por aí. E saber dividir conforme deve ser, né? O mais justo possível. Assim, bem rapidinho, qual é o conselho que a mamãe deixa para aquele pessoal que tem discutido através da herança? O conselho que eu deixo a cada filho tem que conseguir os seus frutos. Para ele, pessoalmente, não pode depender do pai e da mãe. Não meter muito o coração naquela herança que o pai deixou. Porque quando você mete muito o coração na herança que o pai deixou, vai criar um olho. Estás a ver? Aquilo é uma herança que o pai deixou, não é uma coisa que vai te deixar para a vida toda. Você como homem, tem que saber, né? Isso é uma herança. Eu também tenho que batalhar o que é meu. Também para o meu filho amar, depender da coisa que eu fiz. Estás a ver? Certo. Mais ou menos, tem que ser. Não se apegam na herança do pai. Batalha mesmo também. Aquilo que o pai deixa é uma coisa, mas só para te dar mais um empurrão no auge. Certo. Yeah, é mais ou menos isso. Eu apelava às pessoas que têm bens, não é? A mais ou não, né? E que um dia deverão deixar para os seus herdeiros, deverão ter aquela cultura de procurar os serviços competentes ou advogados, né, que entendem dessa área, para deixar tudo delineado para que depois da morte, né, infelizmente é o caminho de todos, não haja essas situações de luta, desavença, por causa da herança. E também nós mesmos, os possíveis herdeiros, devemos tirar isso. Uma herança é sempre bem-vinda, né? Mas devemos lutar aquilo que é nosso, não é? E nunca ficar focado só naquilo que é dos nossos pais e sem poder fazer nada ou sem fazer nada porque estamos a confiar naquilo que é dos nossos pais. É a razão pela qual, e dentro de filhos, há aqueles que estudam, aqueles que conseguem desenrascar a vida, desenvolver, e há também aqueles que só ficam mesmo apegados à herança. E quando acontece o momento exato de divisão, há sempre aquele choque, luta e morte por aí, porque ele só depende mesmo da herança, não é? Outros até matam os pais ou antecipam a morte dos pais que dependem ou querem ficar com a herança dos velhos. O que aconselho que as pessoas devem fazer enquanto em vida é deixar um testamento. Deixar um testamento para evitar futuras confusões. Isso é que eu aconselho. Este vídeo é patrocinado pelo AliExpress. Você quer comprar no AliExpress e os seus produtos chegarem em Angola através da Speeduff ao invés dos Correios de Angola, eles deram-me esse link exclusivo para você fazer as suas compras no AliExpress. É só você clicar no link, vai entrar na página inicial e ali você pode escolher qualquer produto que você desejar. Eu sou Francisco Venâncio e esse é o Olhar Angolano.